Para você que está ligado aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo importante. Hoje vamos falar de depósitos em relação ao FGTS. Você sabia que o governo pode autorizar o seu patrão em atrasar o pagamento do seu FGTS esse ano? Se você não sabe, a gente vai explicar tudo agora aqui no canal. A matéria é importante, eu peço que você compartilhe com seus amigos, que ative o sininho de notificações, porque essa situação é referente ao seu futuro, você que trabalha de carteira assinada. O governo federal pode liberar, aí no caso, em breve, através de uma medida provisória, que o seu patrão desconte o dinheiro do seu FGTS e só deposite daqui a 4 meses. Você sabia disso? Não sabia? Presta atenção agora que eu vou explicar aqui no canal. Mas antes, senta o dedo no like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho de notificações e vem junto. Bom, direto e reto, vamos para as informações de hoje. O governo deve permitir que o seu patrão, adie o pagamento do seu FGTS por até 4 meses. O Ministério prepara a medida provisória que também autoriza a antecipação de férias dos trabalhadores. O governo prepara uma medida provisória para permitir que as empresas adiem por até 4 meses o recolhimento do FGTS. Ou seja, ele pode descontar do seu pagamento e só depositar daqui a 4 meses. Ou seja, nesse caso você já estaria perdendo juros em relação ao seu fundo de garantia. A suspensão será temporária e depois terá que ser compensada pelo patrão. O direito ao depósito de 8% do salário em conta para o trabalhador não muda. A medida também adotada em 2020 faz parte de um pacote de ações a serem propostas pelo Ministério da Economia para reduzir os custos dos empresários diante do agravamento da pandemia que levou às restrições a algumas atividades. A MP deve ser publicada até a próxima semana. O governo avalia, nesse caso, qual deve ser o período de diferimento, ou seja, adiamento do encargo, mas deve variar entre 3 e 4 meses. Ou seja, seu patrão vai poder pegar o seu dinheiro e só depositar daqui a 4 meses e você perder o quê? Os juros, aquela graninha ali que às vezes vai fazer falta lá na frente quando você for demitido. Então fique atento a esse ponto. Que novidade é essa? A empresa, depois desse prazo, terá que voltar a pagar o FGTS mensalmente no valor normal, além do montante que deixou de ser depositado na conta do trabalhador pelo período de até 4 meses. Os valores atrasados poderão ser parcelados, mas sem multas e encargos, ou seja, quem sai perdendo? Você mais uma vez. O objetivo é não representar uma elevação forte no custo do patrão, ou seja, o patrão pode ter os encargos deles, pode ter os abonos deles, pode ter aí a diminuição nos impostos deles, mas você continua, no caso, passando sufoco e perdendo um pouquinho mais do pouco que você tem. Se o trabalhador for demitido antes que o FGTS adiado não tenha sido quitado, a empresa, no momento da rescisão, será obrigada a depositar o que deixou de ser pago no período de diferimento, ou seja, recompor o saldo da conta do empregado. Mas é aquela situação relacionada aos juros, como fica? Isso eles não colocaram. A medida provisória também deve reeditar dispositivo que permite a antecipação de férias usando, ou seja, da mesma forma que foi feito no ano passado. As férias poderão ser concedidas mesmo que o empregado não tenha completado o tempo mínimo para o período aquisitivo. As regras de comunicação ao trabalhador sobre as férias decididas pelo patrão também devem ser flexibilizadas. O governo, portanto, quer apresentar primeiro essa medida provisória sobre as normas trabalhistas no final do mês de março, agora, e dar início à nova versão do programa que permite corte de jornada e de salário dos trabalhadores da iniciativa privada. Para que isso foi criado? Vamos lá. Para reduzir a jornada e o salário, o mesmo suspender, aí no caso, temporariamente, o contrato de trabalho, a empresa precisará negociar com os empregados ou com o sindicato. A ideia é que
de imediato, seja autorizada medidas com efeitos mais rápidos, como adiantamento da FGTS, flexibilização nas regras de férias. O Ministério da Economia disse que, com isso, conseguirá evitar demissões num momento de fechamento, por exemplo, do comércio e de serviço por conta do repique da pandemia. Na primeira MP trabalhista, deve ser prevista ainda a autorização para antecipação de feriados não religiosos. No entanto, esse aproveitamento de feriados dependerá de acordo entre você e o seu patrão. A nova rodada de medidas inclui também regras mais flexíveis para férias coletivas. O patrão poderá concedê-las sem a necessidade de comunicar antes o Ministério da Economia ou o sindicato da categoria. O governo quer permitir que a empresa altere o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o formato remoto ou à distância, sem a necessidade de acordos individuais ou coletivos. Por causa dessa pandemia, devem ser suspensas certas exigências administrativas em segurança e saúde do trabalhador, com treinamento periódico e reuniões presenciais da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A MP também deve prever mudanças nas regras para o banco de horas dos empregados para os próximos meses. Para o enfrentamento da pandemia nesse ano, o governo vem reeditando ações que vigoraram em 2020. O protocolo do Ministério da Economia prevê que, inicialmente, sejam adotadas medidas sem custo a cofres públicos. No entanto, parte do cronograma está comprometido, no caso, por conta da não aprovação do orçamento, no caso de 2021, pelo Congresso, que ainda não foi destravado. A antecipação do 13º está sendo segura, que seria uma das primeiras medidas adotadas. Apesar de não gerar impacto fiscal nas contas do ano, o remanejamento de pagamentos poderia criar questionamentos legais. Isso porque as contas do governo operaram com restrições até o orçamento, que nesse caso ele seja aprovado. Por isso, técnicos defendem que a medida não seja adotada até o aval do Legislativo. No grupo de medidas com o custo de orçamento, o governo prevê a liberação de, no máximo, 44 bilhões em 2021, com a nova rodada do auxílio emergencial em 2020. O programa consumiu quase 300 bilhões do Tesouro Nacional. Após aprovada no Congresso para destravar a assistência, autorizada, no caso aí, os gastos fora das regras fiscais, apenas para essa finalidade, outras despesas do governo seguirão sujeitas a travas, como a do teto de gastos, que limita o crescimento dessas situações relacionadas às despesas públicas à variação da inflação, ok? Medidas em relação à elaboração pelo governo que ele pretende fazer. Vamos lá. Adiantamento do pagamento da FGTS para os trabalhadores por até 4 meses. Adiamento, no caso, do pagamento do FGTS dos trabalhadores por até 4 meses. Valor do FGTS adiado será pago posteriormente pelo empregador. Antecipação de férias. Flexibilização para decretar férias coletivas. Antecipação de feriados. Flexibilização de regras para alterar regime de trabalho por home office. Isso aí é que o governo deseja, no caso, para você que trabalha de carteira assinada. Então você vai ter aí seu patrão descontando seu FGTS, mas só depositando daqui a 4 meses, modificações relacionadas às suas férias e também ao seu fundo de garantia. Essa é a informação relacionada ao FGTS de hoje. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Vem junto!